Olá galera, vamos para a nossa aula de hoje. Espero que todo mundo tenha curtido bastante aí as férias dentro do possível, né? Então vamos começar aqui com a nossa aula de hoje, que nós vamos falar sobre a geometria molecular. Bom, a geometria molecular é o estudo de como os átomos estão distribuídos espacialmente em uma molécula, dependendo dos átomos que a compõem. As principais classificações são as geometrias linear, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica e octaédrica. Para se determinar a geometria de uma molécula, é preciso conhecer a teoria da repulsão dos pares de elétrons não ligantes ou pares de elétrons da camada de valência. O arranjo espacial de uma molécula é determinado pelo ângulos da ligação. Tá? Então, quando você forma uma ligação química, essas ligações elas vão formar um determinado ângulo e esse ângulo vai determinar esse arranjo espacial, consequentemente a geometria. O que é formado pelas linhas que se ligam os núcleos dos átomos de moléculas, né, que a gente representa por uma linhazinha. Então, um exemplo aqui, eu tenho o tetracloreto de carbono. Então, eu tenho que o ângulo da ligação cloro-carbono-cloro. Esses 6 ângulos têm um valor de aproximado de 109 graus e 30 minutos. O comprimento das ligações tem o mesmo valor, já que os ligantes são iguais, então tem o mesmo comprimento, que no exemplo aqui é 1,78 angstrom. Então nós temos aqui o exemplo do tetracloreto de carbono, onde nós temos o carbono como sendo o átomo central, temos os 4 átomos de cloros ligados, tá? Onde essa ligação tem uma distância de 1,78 angstrom e a distância entre os átomos de cloro é de 109 graus e meio, 109 graus e 30 minutos. E aqui a gente tem a ideia, né, a partir desse arranjo espacial, de como ficaria a molécula, de como seria a geometria, né? Que no nosso exemplo aqui está formando uma pirâmide. Que no caso essa pirâmide, nós vamos, como ela é bastante uniforme, nós vamos chamar de tetraédrico. Para prevermos a forma molecular, supomos que os elétrons de valência se repelem e, consequentemente, a molécula assume qualquer geometria 3D que minimize a repulsão. Então, você tem as ligações, essas ligações elas vão tentar ficar o mais distante possível, de forma a diminuir a repulsão que existe entre elas. Denominamos esse processo de teoria da repulsão do par de elétron da camada de valência, TRPSV, ou VESPER, que vem do inglês, né? Valence Shell Electron Pair Repulsation. Bom, e o que é que diz a teoria da repulsão? Ela diz que a forma adotada pela molécula será aquela em que a repulsão dos grupos eletrônicos será mínima. Os elétrons são cargas negativas e devem manter-se mais estáveis quando encontram-se o mais separado possível um dos outros. A geometria molecular é determinada pela distribuição espacial dos pares de elétrons em torno do átomo central. E os elétrons exercerão repulsão sobre as ligações, alterando os seus ângulos. Portanto,
A teoria da repulsão, ela vai nos trazer a ideia de que esses átomos eles têm que estar o mais distante possível um do outro. A forma aproximada da molécula deve ser prevista através de uma estrutura de Lewis, usando o modelo da teoria de repulsão. Para cada grupo de elétrons, seja em uma ligação ou em um elétron isolado, contam como um polo ou domínio. Aqui nós não vamos chamar de ligação, porque pode não ter a ligação, pode ser só o par de elétron ou apenas um elétron livre. Tá? Então nós vamos chamar de domínio, que são ligações múltiplas, também são contadas como um único domínio no modelo da teoria de repulsão. Existem 5 formas básicas no modelo da teoria de repulsão, com algumas derivações dependendo de como os domínios dos elétrons interagem entre si. O primeiro passo, contar o número de domínios. Mas o que são esses domínios? Os domínios são ligações sigmas, par de elétron livre e elétrons desemparelhados. Então, tudo, não necessariamente uma ligação tem que ser chamada de domínio, mas qualquer elétron que esteja ligado ao átomo central, ele também vai ser contabilizado como um domínio. Segundo passo, definir a geometria. Quando se tem 2 polos ou 2 domínios, essa geometria ela será linear. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho um átomozinho vermelho aqui, que seria o átomo central. Ele está fazendo 2 ligações com 2 átomos aqui que está em cinza. Portanto, essa geometria seria linear, porque os 3 átomos estão em uma linha reta. Quando eu tenho 3 polos ou 3 domínios, nós vamos ter uma geometria que a gente chama triangular ou trigonal plana, porque forma um triângulo e também é um plano. Nós vamos ter aqui que o ângulo é de 120 graus, né? E aí eu tenho aqui 3 domínios, no caso 3 ligações. Quando se tem 4 polos ou 4 domínios, a geometria já é tetraédrica, né? Aí nós vamos ter a formação do ângulo de 109 graus e meio ou 109 graus e 30 minutos, e a geometria é tetraédrica. Temos para 5 polos a bipiramidal, onde aqui, se a gente observar, eu tenho uma pirâmide formada para cima e outra pirâmide formada para baixo. Então essas 2 pirâmides, elas são chamadas de bipiramidal. E temos ainda quando se tem 6 polos ou 6 domínios, em que nós vamos ter a geometria octaédrica. Nesse caso, se a gente for analisar, nós temos também 2 pirâmides, uma em cima e outra pirâmide embaixo. Então essas 2 pirâmides, né, a gente poderia chamar aqui de bipiramidal. Porém, como a gente já viu lá que com 5 domínios é bipiramidal, aqui ela passa a ser chamada de octaédrica. Édro, lá da matemática, significa faces. Então, se a gente olhar aqui, nós vamos ter 8 faces. Tá? Então, eu tenho uma geometria octaédrica. O terceiro passo localize o átomo central e classifique a forma molecular. Quarto passo, permita que a molécula se distorça até que os pares isolados estejam o mais distante possível um dos outros e dos pares ligantes. O que ele quer dizer com isso? Que se você tiver um par de elétrons, embora que não faça ligação, ele vai interferir com os elétrons da ligação. Então esse par de elétrons ele vai interferir na geometria da ligação. Esse par de elétrons também tem que ficar o mais distante possível. Bom, arranjo molecular. O arranjo é indicado pelo domínio de elétrons, de acordo com a teoria, e de
e de todos os elétrons ligantes e não ligantes. Já a geometria molecular descreve só a posição dos átomos na molécula. E nós temos, por exemplo, aqui o NH3, que é a amônia, e nós temos um arranjo tetraédrico. Por quê? Nós temos, vou mostrar lá na frente, que nós vamos ter um par de elétron não ligante. Aí, considerando apenas os átomos, nós temos a geometria molecular como piramidal trigonal, ou seja, uma pirâmide de base triangular. Ao considerarmos a geometria ao redor do átomo central, consideramos todos os elétrons, solitários e ligantes. E quando damos nome à geometria, focamos somente na posição dos átomos, dos núcleos. Aí observe aqui, ó. Na geometria tetraédrica, ela pode dar origem, né? Porque aqui eu tenho 4 domínios, mas ela pode dar origem a uma pirâmide trigonal ou a uma geometria angular. Observe que nos 3 exemplos aqui, eu continuo tendo os 4 domínios. Ó. Nesse caso eu tenho 4 ligantes. E nesse caso, observe aqui em cima que eu não tenho ligante, mas eu vou ter um par de elétron livre que vai interferir nessas ligações. Então esses elétrons empurram essas ligações para baixo e eu passo a ter uma geometria trigonal. Já nesse exemplo aqui, eu vou ter 2 pares de elétrons não ligantes, um aqui e outro aqui atrás, ó. Então, esses pares não ligantes interferem, mas como eu só tenho 2 domínios ligados e a gente só leva em consideração os átomos ligantes, então nesse caso a geometria vai ser angular. Para determinar o arranjo eletrônico, primeiro, desenhe a estrutura de Lewis. Então, aqui o exemplo da amônia, onde eu tenho a estrutura de Lewis, o nitrogênio como átomo central, e o nitrogênio faz as 3 ligações com o hidrogênio e sobra um par de elétrons. Conte o número total de pares de elétrons ao redor do átomo central. No caso aqui, nós vamos ter 4 pares de elétrons ao redor do núcleo central, que é o nitrogênio. Ou seja, um par de elétron não ligante, um par de elétron ligante com nitrogênio e hidrogênio, outro par. Então eu tenho um total de 4 pares. Ordene os pares de elétrons em uma geometria para minimizar a repulsão elétron-elétron. Então, esses átomos de hidrogênio aqui, eles não ficariam nessa posição que está sendo apresentada na estrutura de Lewis. Por quê? Porque essa distância desses 2 hidrogênios está menor do que a distância desses 2 hidrogênios, e por isso esses hidrogênios eles tendem a se repelir e adquirir a maior distância possível, passando a ter um arranjo tetraédrico, ou seja, forma uma pirâmide aqui, só que observe que essa parte de cima da pirâmide, ela é formada por um par de elétrons. Quando a gente vai dar o nome, a gente não considera esse par de elétrons. Então eu tenho um arranjo tetraédrico, mas a ligação é piramidal, aliás, a ligação não, a geometria é piramidal trigonal, porque eu não levo em consideração um par de elétron não ligante. Portanto, o arranjo é tetraédrico, mas a geometria é trigonal plana, pirâmide trigonal, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho aí os dois casos, o arranjo e a geometria. O arranjo é quando eu considero os ligantes e os elétrons não ligantes, e a geometria eu só considero os ligantes. Então, mais uma vez aqui o exemplo da amônia. Então, nós temos 3 pares ligantes, que está aqui circulado, e eu tenho um par não ligante, que é esse par de elétronzinho aqui. No caso, então, eu tenho 4 domínios, né, dos elétrons ao redor do átomo de nitrogênio. E eu tenho, então, se eu tenho 4 domínios, eu tenho um arranjo tetraédrico. Porém,
como eu não considero o par não ligante, a geometria é piramidal trigonal ou pirâmide trigonal. Um outro exemplo aqui é do dióxido de enxofre. Então eu tenho aqui o enxofre, faz a ligação com 2 átomos de oxigênio, mas sobra ainda um par de elétron não ligante. Então o que nós temos aqui? Eu tenho uma ligação simples, uma ligação dupla que conta um domínio só, porque lembre-se que o que conta são as ligações sigma. Um par de elétron não ligante. Com isso eu tenho 3 domínios de elétron ao redor do átomo de enxofre. E eu vou ter um arranjo, como eu tenho 3 domínios, eu tenho uma trigonal plana ou triangular. Mas, como eu não levo em consideração o par de elétron não ligante, então a geometria é molecular. A geometria molecular é angular. Tá? Vai formar um ângulo. Não considera o par de elétron não ligante. Quando eu tenho 2 domínios de elétrons distribuídos linearmente, a geometria é linear. Então aqui eu tenho, por exemplo, AB2, onde aqui o A e B são átomos diferentes. Então seria, por exemplo, aqui o BCl2, onde eu tenho um ângulo de 180 graus. Eu tenho 2 ligantes, então eu tenho 2 domínios. Dessa forma, a geometria é linear. Um outro exemplo é o CO2, o gás carbônico, que eu tenho as ligações duplas, mas só conta um domínio. Então eu tenho um domínio, 2 domínios, 2 ligantes com o átomo central, forma também um ângulo de 180 graus e a geometria é linear. Quando se tem 3 domínios de elétron, o arranjo é trigonal plano. É o caso da molécula AB3, ou seja, um átomo A e 3 átomos B. Nesse caso aqui, eu vou ter 3 grupos ligantes e não tenho nenhum par isolado, um par não ligante, ok? Aí eu tenho aqui o exemplo do tetrafluoreto de boro, onde eu tenho o boro, que vai se ligar aos átomos de flúor. Portanto, aqui, se a gente contar, eu tenho 3 domínios, né, que são 3 ligantes. Esses ligantes, quando na molécula, eles tendem a ficar o mais distante possível. Portanto, aqui a ligação já aumenta. Isso forma um ângulo de 120 graus, cada uma dessas ligações. E então eu tenho uma geometria trigonal plana. Tá? Eu tenho outro exemplo aqui de uma outra molécula, do CH2O e do NO3 também, todas elas formando o mesmo ângulo. Tá? Observe que na geometria desse composto, os ângulos diferem um pouco, não são 120 como é bonitinho aqui nessas ligações. Por que difere? Por conta dos ligantes. O oxigênio e o hidrogênio tem uma repulsão maior do que a repulsão hidrogênio-hidrogênio. Então, formam um ângulo um pouco diferente. Mas, em linhas gerais, a geometria trigonal plana forma um ângulo de 120 graus. Ainda com 3 domínios, quando se tem um arranjo trigonal plano, só que agora eu tenho uma molécula AB3, só que ele possui 2 grupos ligantes e possui um par isolado. É o caso da molécula do SO2. Então, eu tenho 3 arranjos, né, 3 domínios, que seria a ligação dupla, a ligação simples e esse par de elétron do átomo central não ligante. Então, são 3 domínios, só que como eu considero na geometria apenas os átomos ligantes, então essa geometria ela vai ser angular, tá? Porque forma um ângulo entre esses átomos aqui. Esse ângulo ele é variável, tudo depende desses ligantes, tá? Então nós não temos um ângulo definido como lá na trigonal plana, que é 120.
Quando se tem 4 domínios de elétron, o arranjo é tetraédrico. Aí nós vamos ter 2 tipos. Vejamos. Aliás, 3 tipos. O AB4, ou seja, um átomo A e 4 átomos B. Portanto, eu tenho a possibilidade de ter os 4 grupos ligantes e nenhum par isolado. É o caso da molécula do metano, do CH4. Tá? Então, eu tenho que o átomo central é o carbono. Esses hidrogênios eles se repelem entre si, fazendo com que atinja o máximo de distância entre eles, que formaria um ângulo de 109 graus e 30 minutos, ou 109 graus e meio. Tá? Então, essa geometria aqui, ela é tetraédrica, porque eu tenho os 4 ligantes. No outro arranjo agora, eu também tenho 4 domínios, só que agora eu vou ter um par de elétron isolado, que aqui eu coloquei, em vez de AB4, eu coloquei AB3E, onde esse E seria o par de elétron não ligante. É o caso da molécula da amônia. Então eu continuo tendo 4 domínios, ó, eu tenho 3 ligações nitrogênio e hidrogênio e tenho um par de elétron não ligante. Portanto, o arranjo com 4 domínios é tetraédrico, tem os 4 ligantes. Porém, como eu não considero esse par de elétron não ligante, só considero os átomos ligantes, então nesse caso nós vamos ter uma geometria piramidal ou pirâmide trigonal. Tem alguns livros também que chamam dessa forma. Ainda com 4 domínios, né, tendo um arranjo tetraédrico, só que agora eu tenho aqui 2 grupos ligantes e 2 pares isolados. Se eu tenho os grupos não ligantes, ó, 2 grupos não ligantes, 2 pares de elétrons não ligantes, e tenho apenas 2 átomos de hidrogênio aqui que estão ligados com o átomo central, que é o oxigênio. Como a gente só considera os átomos ligantes, não leva em consideração o par de elétron, então nesse caso essa geometria ela é angular, muito embora o arranjo seja tetraédrico. Tem alguns livros que chama geometria dos pares, aí seria tetraédrico, e a geometria dos átomos seria angular. Então, se você pegar algum livro que fale de geometria dos pares, então ele está considerando os ligantes e os não ligantes. Quando ele fala da geometria dos átomos, aí só considera os ligantes. Com 5 domínios de elétron, nós vamos ter um arranjo bipiramidal. Tá? No caso aqui, AB5, então seria um átomo A e 5 átomos B, onde eu tenho os 5 átomos ligantes e nenhum par isolado. O nosso exemplo aqui é do PCl5, onde o fósforo aqui é o átomo central. Então, como é que esse arranjo vai ficar? Esse arranjo, nós vamos ter aqui que 3 átomos de cloro vai formar um triângulo aqui. E nós vamos ter outro átomo de cloro formando um ângulo de 90 graus. Então eu tenho uma base triangular que, se for para cima, se a gente considerar e ligar esses átomos para cima, eu teria uma pirâmide. Se eu ligar aqui para baixo, eu teria outra pirâmide. Então por isso é chamado bipiramidal, porque eu tenho uma pirâmide em cima, outra pirâmide embaixo. Ainda com 5 domínios, continua bipiramidal, só que agora eu tenho 4 grupos ligantes e tenho um par isolado. É o caso, por exemplo, do SF4, onde o enxofre vai permanecer com um par de elétron não ligante. Então esse par de elétron não ligante, que está aqui bem aqui representado, ele vai interferir na geometria, portanto seria uma bipirâmide, mas quando eu vou dar a geometria considerando apenas os ligantes, ela é chamada de geometria de gangorra.
Acho que gangorra vocês conhecem, né? Aquele brinquedozinho que fica um de um lado, o outro do outro. Então, nesse balanço aqui, eu teria que as pernas da minha gangorra seriam 2 átomos e os outros vão formar aqui um ângulo, uma parte reta, né? Linear. Então eu teria aqui a geometria, ou seja, se eu conseguisse, se eu rotacionar essa molécula, ela vai ter a aparência de uma gangorra. Por isso é chamada geometria de gangorra. Então, ó, rotacionando aí, nós teríamos mais ou menos o modelo de uma gangorra. Por isso que é chamado de gangorra. Ainda bipiramidal trigonal no arranjo, só que agora eu tenho 3 ligantes e 2 pares isolados. É o caso do BrF3. Então o bromo aqui tem 2 pares não ligantes, que aqui está representado, e os restantes dos ligantes formaria então uma geometria em forma de T, né? Se a gente virar aqui essa molécula, ela vai ter a forma de um T. Com dois grupos ligantes e 3 pares isolados, o que vai acontecer? Ó? É o xenônio ligado a 2 átomos de flúor, só que o xenônio ele passa a ter 3 pares não ligantes, que seria a base da minha pirâmide, né? Tanto para cima como para baixo. Mas como eu não considero os pares não ligantes, considero apenas os átomos ligantes, então essa geometria ela é linear. Quando se tem 6 domínios, nós vamos ter um arranjo octaédrico, ou seja, AB6, um átomo A e 6 átomos B. Aí nós vamos ter algumas possibilidades. Primeiro, quando eu tenho 6 grupos ligantes e nenhum par isolado. É o caso do SF6, né, que é o hexafluoreto de enxofre. Aí nós vamos ter que esses enxofres, eles se mantêm sempre a mesma distância um do outro, formando um ângulo de 90 graus. Se a gente considerar essa base aqui, ela vai ser uma base quadrada, e se eu ligar com o átomo de cima, eu vou formar uma pirâmide. Ligando com o átomo de baixo, eu também formo uma pirâmide, então seria bipiramidal. Mas como todos os ângulos são iguais, passa a ser chamado de octaédrica. Portanto, a geometria octaédrica. Quando eu tenho 5 ligantes e um par isolado, o que nós vamos ter agora? Eu tenho aqui, no caso, o bromo com esse par de elétron não ligante. A geometria tem uma base quadrada, só que quando eu desconsidero o par não ligante, essa geometria é quadrática, tá? Piramidal quadrática. Temos que ter cuidado porque existe a piramidal trigonal e a piramidal quadrática, tá? Tudo envolve a questão da base. A base é um triângulo trigonal, a base é um quadrado quadrático. Quando eu tenho agora 4 ligantes e 2 pares isolados, no caso aqui eu tenho o xenônio ligado a 4 átomos de flúor e sobra 2 pares não ligantes. Então esses pares não ligantes, eles vão interferir na geometria, mas eu passo a ter que a minha geometria é um quadrado planar, forma um plano, tá? Então é um quadrado planar. O efeito dos elétrons não ligantes e ligações múltiplas nos ângulos de ligações. Observe aqui que nós vamos ter o mesmo arranjo. No caso aqui eu tenho as 3 moléculas com um arranjo tetraédrico, só que no caso o ângulo formado pelas ligações são diferentes. Por conta de quê? Por conta dos pares de elétrons não ligantes. Então esse par de elétron ele interfere. O par de elétron ele empurra a ligação ou para baixo ou para cima. Considere o seguinte, que empurrar para baixo ou empurrar para cima é a mesma coisa. Basta que eu pegue essa molécula aqui e gire, que eu vou ter
o mesmo ângulo, a mesma coisa. Então, tanto faz empurrar para baixo como empurrar para cima, a molécula é a mesma. Tá? Como os elétrons de uma ligação são atraídos por dois núcleos, eles não se repelem tanto quanto os pares solitários. Consequentemente, o ângulo da ligação diminui quando o número de pares de elétrons não ligantes aumenta. Então, quanto mais elétrons não ligantes eu tenho, menor vai ser o ângulo formado pelos outros átomos. Da mesma forma, os elétrons nas ligações múltiplas se repelem mais do que os elétrons em ligações simples. Né? A ligação múltipla é quando eu tenho uma ligação dupla ou ligação tripla. Então, nesse caso, eu tenho o carbono ligado a dois átomos de cloro, formando 111 graus, mas o carbono ligado com oxigênio vai formar entre o oxigênio e o cloro um ângulo de 124 graus, 124,3 graus. Ou seja, é um ângulo maior porque aqui envolve mais elétrons. Então, se eu tenho uma ligação dupla, significa que eu tenho dois pares de elétrons. Enquanto que aqui no cloro eu tenho uma ligação simples, são apenas um par de elétrons. A representação tridimensional. Um dos problemas em desenhar moléculas é tentar representá-las tridimensionalmente, ver como a coisa vai para o espaço. Por convenção, o átomo central é colocado no plano do papel e coloca-se quantos átomos possíveis no mesmo plano indicado por uma linha reta, por um traço, tá certo? Para os átomos que vão ficar na frente do plano, a gente coloca uma cunha sólida, tá? Que é esse triângulozinho. E para os átomos que ficam atrás do plano, a gente coloca uma cunha fatiada, tá? Que aqui ele chamou de fatias picotadas, é a mesma coisa. Então observe aqui, ó. Quando é linear, então eu tenho que todos os ângulos estão no mesmo plano. Tá? Se é trigonal plana, também estão no mesmo plano. Se é angular, também estão no mesmo plano. Agora, se for tetraédrico, eu já tenho um arranjo que ela não vai ser mais no plano. É um arranjo agora espacial. E como é que eu represento isso? Então, observe bem aqui que esse átomo X tem uma cunha tracejada. Então, significa que nessa representação, esse átomo X estaria atrás do plano. Ou seja, seria esse átomozinho aqui lá de trás. Enquanto que esse átomo X, que está com a cunha completa, né? Ela vai estar na frente do plano. Então, seria esse outro átomo X da frente. Na pirâmide trigonal, nós teríamos o mesmo caso. Na bipiramidal também. Então, eu tenho um átomo lá atrás e um átomo lá na frente, aqui na frente, enquanto que os outros estão no mesmo plano. Na geometria de gangorra, eu tenho um lá atrás e outro na frente. No octaédrico, eu tenho dois átomos lá atrás. E na quadrática planar, estão todos no mesmo plano. Beleza? Bom, aqui a gente traz um resumo, tá? Onde eu tenho o número de nuvens eletrônicas ou o número de arranjos. E tem os pares isolados, tem aqui alguns exemplos e a geometria. Então, se eu tenho dois domínios, não tenho nenhum par isolado, eu vou formar uma geometria linear. Se eu tenho dois domínios, mas um deles é uma nuvem, então eu também consigo ter uma geometria linear. E assim vai. Para 3, tá? Quando eu tenho 3 domínios, eu posso ter nenhum par de elétron não ligante, um par de elétron não ligante, dois pares de elétrons não ligantes. A geometria será trigonal plana e a geometria dos pares, né? O arranjo. E a geometria molecular, que são as ligações entre os átomos, nesse primeiro caso, quando eu não tenho par de elétron não ligante, é trigonal plana. Quando eu tenho um, é angular, e quando eu tenho dois, só sobra dois átomos, é linear. Quando eu tenho 4 domínios,
eu posso ter 4 situações: nenhum par isolado, um par isolado, 2 pares isolados ou 3 pares isolados. Então, nesse caso aqui, o arranjo é sempre tetraédrico em todos os 4 casos, porém a geometria muda, né? Quando a gente considera a geometria, considera os átomos. Então, nesse caso aqui, como eu não tenho nenhum arranjo, nem um par de elétron não ligante, todos são ligantes, então é tetraédrico. Quando eu tenho um não ligante, é piramidal. Quando eu tenho 2, é angular. E quando eu tenho 3 pares não ligantes, é linear. Para 5 domínios, nós vamos ter também 4 casos: nenhum par não ligante, um par não ligante, 2 pares não ligantes, 3 pares não ligantes. O arranjo é sempre bipiramidal, mas a geometria ela vai mudar. Então, se não tenho nenhum ligante, é bipirâmide trigonal. Quando eu tenho um par de elétron não ligante, vai ser gangorra. Quando eu tenho 2 pares, vai ser forma de T. E quando eu tenho 3 pares, é linear. Para 6 domínios, no caso aqui eu tenho 0, 1, 2 pares não ligantes. Então eu tenho a geometria octaédrica. Quando eu tenho um par não ligante, já vai ser uma pirâmide de base quadrada ou piramidal quadrática. E quando eu tenho 2, ela é um quadrado planar. Tá? Então, resumindo tudo, para se determinar a fórmula de uma molécula, fazemos a distinção entre pares de elétrons solitários, né, ou pares de elétrons não ligantes, e aqueles que formam uma ligação. Os pares ligantes, que são aqueles que estão unidos entre 2 átomos. Definimos o arranjo eletrônico pela posição no espaço 3D de todos os pares de elétrons. Então, quando eu considero todos os pares de elétrons, eu tenho um arranjo molecular. E depois nós vamos ter que assumir que esse espaço ele vai ter que estar o mais distante possível para diminuir a repulsão entre os elétrons, ok? Então, um abraço para vocês, um cheiro e até a próxima.